Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer o livro suplementar Enem por habilidades. Bom, meus amores, eu selecionei aqui algumas questões que são de matérias que a gente já estudou nas nossas videoaulas e nas nossas aulas presenciais que a gente teve lá no início do ano, tudo bem? Bom, vamos lá, moçada. O Enem por habilidades, esse livrinho aí, suplementar, esse livro azul de vocês, o Enem por habilidades 1. E a gente começa lá nas Ciências da Natureza. Lá nas Ciências da Natureza, a gente vai começar pelo exercício de número 5. Note, moçada, que aqui nesse livro existem vários exercícios de biologia, química e física, tudo misturado. Eu vou selecionar aqui alguns exercícios de biologia, não vou nem selecionar todos, certo? Apenas aqueles que vão tratar de matérias que a gente já estudou, belezinha? Depois, em videoaulas futuras, a gente vai fazendo os exercícios que ficarem faltando, certo? Bom, a número 5 está lá na página 83 de vocês, desse livro suplementar Enem por habilidades 1. Vou dar um zoom aqui pra gente. E aí a gente começa. Vacina contra a dengue, esclarecendo dúvidas. Acaba de ser liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no Brasil, uma vacina contra o vírus da dengue, produzida em um importante laboratório francês, o Sanofi Pasteur. O nome da vacina... Vamos lá para cima agora. Dengue vacina. Há muitas questões para serem respondidas pelos especialistas, como o SUS deve comprar esta vacina e fazer uma campanha de vacinação em massa. Há muitas outras dúvidas. Vamos esclarecer as mais frequentes. Quem pode e quem não pode tomar essa vacina? A vacina está indicada para pessoas entre 9 e 45 anos de idade. Fora dessa faixa etária, os estudos demonstraram que sua eficácia é baixa, portanto, não está indicada. Está contraindicada em gestantes e em pessoas com imunidade comprometida. Esta vacina garante uma boa proteção contra a dengue? Este é um dos problemas. Esta vacina tem uma eficácia que não é considerada muito alta. Isso significa que ela garante aproximadamente 65,6% de proteção geral. Para se ter uma ideia, a vacina contra a febre amarela garante 90% de proteção e a do sarampo 98% de proteção. Considerando que a vacina não possui eficácia muito alta, o indivíduo vacinado ainda poderia contrair a dengue. Nesse caso, a doença poderia ser tratada se fosse desenvolvido contra ela um... Bom, meus amores, vamos lá. Se a gente não tem uma vacina eficaz, não tem muito sentido a gente gastar tanto dinheiro para poder produzir essa vacina, certo? Seria muito mais interessante a gente produzir o soro para essa vacina. Por quê, meus amores? O soro, ele é o anticorpo pronto para ser usado. Só que não gera aquela imunidade de memória. Show de bola? Então a resposta certa aqui seria soro. Até porque antibiótico, nós vimos nas nossas videoaulas, que não rola, não funciona para vírus. E a dengue é uma doença viral. Então, antibiótico para vírus não vai funcionar. Analgésico, muito menos. Analgésico, por sinal, é um grande problema, porque pode mascarar os sintomas e aí a pessoa vai deixando. Não, deixa, depois eu vou no hospital, depois eu vou me tratar. E quando vai ver, a infecção já está muito grande. Probiótico também não. E antígeno seria o antígeno, moçada, é mais ou menos o que é a vacina. A gente pega o antígeno enfraquecido e aí faz a vacina, inocula na pessoa, à espera que o sistema imunológico dessa pessoa produza os anticorpos e as células de memória. Agora a gente vem aqui no exercício de número 9, beleza? O coquetel reduz mortes por AIDS em 50%. Estudo apresentado em congresso médico sobre HIV mostra que nova terapia reduz infecções nos doentes. O uso de coquetel com 3 drogas reduziu em 50% o índice de mortalidade nos centros que adotaram a nova terapia nos Estados Unidos e na Europa, segundo Steven Stearman, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.
O número de infecções oportunistas ligadas à AIDS também caiu pela metade no mesmo período, segundo pesquisa da Universidade de San Diego e da AIDS Healthcare Foundation, em Los Angeles, também nos Estados Unidos. Apresentada ontem no 3º Congresso Internacional de Infecção por HIV em Birmingham, lá no Reino Unido. Os primeiros resultados do coquetel triplo de medicamentos contra o HIV foram apresentados este ano por David Hu no Congresso Internacional de AIDS realizado em Vancouver, no Canadá. Esse tipo de terapia combina 3 tipos de drogas, 2 tradicionais inibidores da transcriptase reversa, o AZT e o 3-TC, por exemplo, e um inibidor da protease. Lá na nossa videoaula falando sobre vírus e viroses, moçada, eu falei para vocês como que funciona normalmente a maioria dos medicamentos contra a AIDS, tá? E boa parte dele atua lá na transcriptase reversa e a outra parte atua nas proteases. Se você não está recordando disso, vai lá na nossa videoaula de viroses e prestem atenção porque é interessante da gente saber por conta do Enem. Show? O texto trata do desenvolvimento do coquetel anti-HIV, modernamente conhecido como terapia antirretroviral, que usa uma combinação de drogas antivirais para controlar a infecção viral nos pacientes soropositivos do HIV. Até então, utilizavam-se as drogas contra o HIV individualmente e não combinados no coquetel. O uso de várias drogas no coquetel é vantajoso sobre o uso de uma droga única, porque, letra A, diminui os efeitos colaterais do tratamento? Infelizmente não, moçada. Quanto mais drogas a gente toma, com certeza mais efeitos colaterais a gente tem. Letra B, destrói os vírus de modo eficiente? Meu Deus, quem dera que isso fosse verdade. Mas infelizmente, como nós vimos lá na nossa videoaula, os coquetéis eles não conseguem ainda matar o vírus da AIDS. Ele apenas controla a sua replicação. Letra C. Reduz a seleção de vírus resistente ao medicamento? Sim, moçada. Isso sim é uma grande vantagem do uso de coquetel. Porque se a gente usa uma droga única, meus amores, com o passar do tempo, esse vírus ele vai ficar imune, ele vai ficar resistente a esse tipo de medicamento, tendo que desenvolver um novo medicamento contra o HIV. Certo? 10. Você já tomou a vacina contra o H1N1? A vacina contra a influenza é composta de diferentes cepas de vírus mixovírus influenciae inativados, fragmentados e purificados. A composição e a concentração de antígenos hemaglutinina são atualizados a cada ano, em função de dados epidemiológicos, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Cada dose de 0,25 ml da vacina contém traços de neomicina no limite máximo de 10 picogramas de Triton X100 em um valor estimado de igual ou inferior a 50 microgramas e de formaldeído no limite máximo de 1 micrograma. Embora a vacina influenza contenha apenas traços dos componentes citados, os quais são utilizados durante a sua fabricação, qualquer reação alérgica prévia deve ser considerada pelo médico responsável. Por isso que sempre antes da gente tomar vacina, moçada, é perguntado se a gente tem algum tipo de alergia, porque se você tem uma alergia a algum componente da vacina e injeta a vacina em você, você vai desenvolver uma crise alérgica e pode ser perigoso. Sobre o texto anterior, é correto afirmar que, letra A, os produtos químicos utilizados na fabricação da vacina são necessariamente os únicos responsáveis pelas reações alérgicas nos pacientes? Não, moçada, não foi isso que o texto nos disse. O texto foi bem claro em relação a isso. Letra B. A vacinação somente precisa ser aplicada uma única vez, pois imuniza definitivamente contra a gripe H1N1. Bom, moçada, o texto ele foi bem claro lá no início, na primeira parte, e dizendo que não é assim que funciona. A gente tem que ficar tomando
várias vezes, porque ao longo das gerações, os vírus vão sofrendo pequeninas modificações. Eu já falei disso para vocês. Toda vez que o vírus sofre uma mutação, a vacina que você tomou já não tem mais o mesmo efeito. Por isso que tem que tomar, de vez em quando, uma dosezinha extra. Principalmente vírus da família Myxovirae, que são vírus que têm uma intensa taxa de mutação. A resposta certa aqui, moçada, vai ser letra E. A cada ano, as cepas do vírus responsáveis pela gripe são atualizadas, necessitando de um reforço da vacinação. Isso sim é verdade. Todo ano tem campanha de vacinação contra a gripe nos idosos. Agora a gente vai lá na questão 15. Questão 15. Vou falar dessa plantinha aqui, ó. Tá, mamãe planta, filho planta. Você não vai sair desta mesa enquanto não terminar sua fotossíntese. Mas, mãe... Bom, vamos lá. A fotossíntese é essencial à vida que se conhece hoje. Os seres humanos são dependentes desse processo metabólico feito por boa parte dos seres autotróficos do planeta. Moçada, por que ele falou boa parte dos seres autotróficos do planeta? Porque existem os seres autotróficos quimiosintetizantes e que eles não vão produzir o oxigênio. Show de bola? O texto ele deixa claro que a nossa dependência ligada à fotossíntese é por conta do gás oxigênio, obviamente, e do alimento, né? É ele que inicia a cadeia alimentar. Muito se diz sobre ela. A frase que melhor simplifica esse processo é, letra A. As plantas realizam fotossíntese à noite enquanto respiram de dia. Meus amores, plantas respiram de dia e de noite a qualquer hora. E não vamos nos confundir. Respiração celular é uma coisa, fotossíntese é outra. Respiração celular, a plantinha respira igual a vocês. O que a plantinha faz de diferente de vocês chama-se fotossíntese, onde ela pega CO2 da atmosfera, água, faz uma reação com luz e produz glicose, no final das contas, certo? Letra B. As plantas, ao formarem gás oxigênio, dispensam-no do resto da atividade fotossintética. Verdade, moçada. Quando a gente faz lá a fase clara, se vocês não lembram lá, vai lá dar uma olhadinha na fase clara. Existe o seguinte, existe a hidrólise da água. A gente quebra a molécula de água em hidrogênios livres e oxigênio. Esse oxigênio ele é altamente instável e se combina rapidamente com outro átomo de oxigênio que está ali de bobeirinha no estroma, certo? Feito isso, moçada, eu formei o O2. Esse O2 ele vai ser eliminado como resíduo dessa reação química que é a fotossíntese. Vai ser jogado para a atmosfera diretamente. Eu não vou usar o oxigênio durante as outras etapas da fotossíntese. Por isso que a resposta certa é a letra B. Agora a gente vai lá na questão 18. Corta aqui para 18. Opa, bem 18. A OMS diz o seguinte: resultados globais sobre processos de meta de saúde são mistos. Relatórios, estatísticas mundiais da saúde confirmam que o objetivo do milênio sobre o HIV, malária, tuberculose e acesso à água potável serão cumpridos até dezembro. Redução da mortalidade materna e infantil não será suficiente. Apesar de algumas notícias boas no relatório da OMS de 2015 sobre estatísticas mundiais de saúde, ainda há muito a se fazer em relação ao combate às doenças infecciosas e parasitárias ao redor do globo. Com o aumento do acesso à água potável no mundo, espera-se reduzir a incidência de AIDS. Bom, meus amores, a AIDS não se pega por água potável, né? O câncer do colo uterino, com certeza, também não se pega por conta de água. O câncer do colo uterino está muitíssimo ligado à ocorrência de HPV. Malária. A malária ela é uma doença causada por um protozoáriozinho e vai ser vetoriada pelo mosquito anófeles. Então não vai rolar também. Tuberculose.
Tuberculose é transmitido através de gotículas de água. Agora, mortalidade infantil, sim, meus amores. Por quê? Existem inúmeras doenças que são transmitidas por água contaminada, que são extremamente suscetíveis em crianças, como, por exemplo, giardíase, cólera, hepatite A, beleza? E todas essas doenças são causadas por água contaminada. A partir do momento que há a presença de água potável nas casas, com certeza a mortalidade infantil será reduzida consideravelmente. Agora a gente vai lá para o exercício 28. Exercício 28 aqui, ó. Quem contaminou o meu queijo? Não bastasse ser mais gorduroso e ter menos proteínas do que declara, o queijo ainda pode provocar intoxicação alimentar. Identificamos que todos os queijos analisados informam incorretamente a quantidade de nutrientes que contém. A análise microbiológica constatou que 5 deles também estavam contaminados com cloriformes fecais, micro-organismos presentes no intestino humano e animal. Diante de tantas notícias ruins, a boa é que pelo menos nenhum outro micro-organismo patogênico, foi detectado. Em compensação, o nível de contaminação por cloriformes fecais foi muito alto. Sobre o texto e seus conhecimentos prévios, é correto afirmar que, letra A contaminação por cloriformes fecais pode estar ligada a más condições de higiene, principalmente de quem manipula os alimentos, podendo causar diarreia, vômitos e etc. Sim, moçada, isso é verdade. Isso é um grande problema na alimentação mundial, a contaminação, porque nem todo mundo tem uma certa noção de higiene, nem todo mundo tem o hábito de lavar as mãos com frequência. Então, por exemplo, quando a gente vai em alguns lugares onde a higiene não é muito legal, não é recomendado comer aquele alimento. Um exemplo, eu tive, há uns 2 anos, eu tive na cidade do Oeste, no Paraguai. E quem já esteve lá sabe que é um lugarzinho complicado, bem sujinho. E eu lá não ingeri nenhum tipo de alimento, a não ser alimentos industrializados, como biscoito, que estava vedado hermeticamente. Então, por que eu fiz isso? Porque se eu ingerisse alguma coisa lá, provavelmente eu iria pegar aí alguma diarreia, alguma doença gastrointestinal. Show de bola? Então, por isso que a resposta é a letra A. Agora vamos para a questão de número 49. Vamos dar um saltinho aqui. Em outras aulas a gente vai fazer esses exercícios que estão aqui, porque a gente está indo na sequência de micro-organismos, certo? Exercício 49. Então, aqui 37. Passar a página. Aqui. Cá em cima. A relação entre desmatamento e doença já vem sendo alardeada há algum tempo por cientistas e ambientalistas. Faltava um veredito assinado por uma instituição que lança a mão exclusivamente de estatística para chegar às suas conclusões. Foi o que fez o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, em um estudo inédito relacionando o desflorestamento da Amazônia com enfermidades como malária e leishmaniose. Reconhecida como um repositório de serviços ecológicos e ambientais, a floresta amazônica, quando conservada em tamanho e biodiversidade, na conclusão dos pesquisadores, a forma de conter o aumento da incidência dessas doenças. Além de malária, leishmaniose, muitas outras doenças devem aumentar de incidência devido a intensa desmatamento em matas brasileiras, como... Vamos lá, moçada. A AIDS tem alguma coisa a ver com desmatamento? Não. Difteria? Difteria não, meus amores, porque difteria é o principal vetor mecânico, diga-se de passagem, vai ser a mosquinha. Ascaridíase é através de água contaminada. Esquistossomose é através de água contaminada quando você entra em contato para nadar, beleza? A resposta certa vai ser a doença de Chagas. Por quê, moçada? Na doença de Chagas, ela tem um vetor, um hospedeirozinho intermediário, que é o barbeiro. O barbeiro, ele vive na mata
super bem se alimentando de sangue de mamíferos, como pacas, onças, ou algumas aves também pode acontecer. É muito mais comum em mamíferos, mas podem se alimentar também de sangue de aves, certo? E aí, a partir do momento que a mata vai se desfazendo, esses animais, esses mamíferos, também vão sumindo. Só que aí o barbeiro pensa assim, ué, não tem mais esses alimentos para mim. Mas tem um outro mamífero que está chegando aqui no meu lugar, aqui no meu pedaço, que serve para mim também. Afinal de contas, é um mamífero que é o próprio ser humano. Então, por isso que é doencinha de Chagas. Exercício 51. Passa a paginazinha aqui, a gente já está acabando. Faltam só 2. Alimentos estragados e doenças infecciosas são alguns exemplos nos quais a reprodução bacteriana pode ser observada de forma negativa na vida humana. Entretanto, o fato de possuírem uma capacidade extraordinária de reprodução permite que elas sejam utilizadas em processos benéficos, como a produção de alimentos e bebidas, obtenção de adubos e no processo de biorremediação, que permite a limpeza menos agressiva do ambiente contaminado por agrotóxico. Dessa forma, compreender o processo de reprodução desses micro-organismos não apenas facilita a prevenção de doenças e a conservação de alimentos, mas também permite saber a forma correta de utilizá-los para melhorar a qualidade de vida humana. E aí aqui está mostrando, moçada, uma capacidade interessante das bactérias, que é absorver DNAs que estão ao redor dela. A bactéria, moçada, o reino Monera, ele tem essa capacidade. Ele tem um único cromossomo, certo? Não tem núcleo, é o único ser procarioto do nosso planetinha, não tem núcleo, tá ali. Além disso, ele vai ter também os plasmídios, que são aqueles DNAs circulares, em pequeninas quantidades de DNAs circulares, que estão ali dentro para dar uma certa diversidade biológica. E mais ainda, tem essa capacidade de absorver DNAs que está ao redor dessa bactéria. Por exemplo, vamos supor que aqui assim, nessa área aqui, estivesse, sei lá, um protozoário que explodiu, que sofreu apoptose. Beleza, explodiu e o seu DNA, o DNA do protozoário, está exposto no meio, né, na água. A bactéria vai lá e absorve esse DNA e incorpora isso ao seu patrimônio genético. Show de bola? A imagem anterior mostra de maneira divertida um desses métodos de reprodução chamado de transformação, moçada. Essa absorção de DNAs alienígenas da bactéria, a gente chama de transformação. É um processo natural das bactérias. Show? E para a gente terminar, exercício 54. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela a seguir. Os glóbulos vermelhos, o número normal é de 4,8, ele está apresentando 4 milhões. Glóbulos brancos, de 5 a 10, ele está apresentando 9. Pô, beleza, ainda está dentro do padrão normal. Plaquetinhas, o normal é de 250 a 400, ele está apresentando 200. Então, note que ele está com uma baixa quantidade de glóbulos vermelhos e uma baixa quantidade de plaquetas, certo? Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente como os resultados do seu hemograma, constata-se que... Bom, moçada, olha só. Esse indivíduo, ele está com um glóbulo vermelho baixo. O glóbulo vermelho serve para transportar gases respiratórios, oxigênio e CO2, certo? Se você não tem glóbulos vermelhos nos níveis normais, se está abaixo, você começa a desenvolver um certo tipo de cansaço, uma certa falta de ar, beleza? Já os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles servem para defender o nosso organismo, são as células de defesa. E como está aqui normal, beleza, esse cara não está passando por nenhum tipo de processo infeccioso, por exemplo. Já as plaquetas servem para fazer a coagulação sanguínea. Se você está com um número abaixo de plaqueta, você está muito suscetível a hemorragias, a sangramentos pelo corpo, beleza? Então vamos lá. Letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, sim, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Sim, meus amores. Vou pegar aqui uma outra alternativa aqui.
B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos? Não, meus amores. O cansaço foi por conta dos glóbulos vermelhos, que está abaixo. C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Verdade, verdade. Até aí tá verdade. Que são responsáveis pela defesa imunológica. Não, peraí. Defesa imunológica é com glóbulo branco, não é com vermelho. Então é nisso aí que tá errado. A resposta certa é letra A. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaulazinha de exercícios lá do nosso livro complementar Enem Probabilidade número 1. Na nossa próxima videoaula, a gente vai continuar nesse livro aqui para fazer mais exercícios com novos temas. Show? Beijão, meus amores. Até mais.